Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. Dessa vez a pauta é Champions League. Tivemos alguns fatos muito interessantes. Tivemos Borussia Dortmund sendo Borussia Dortmund. Tivemos. O que mais que a gente teve, Matheus? A gente teve Benfica perdendo em casa e demitindo o treinador. A gente teve o Arsenal sendo o Arsenal, que é com uma solidez defensiva muito grande e vencendo o seu jogo por 2-0. Tivemos o goleiro do Villarreal achando menos humilhante fazer um gol contra do que tomar um gol do Richarlison. E tivemos mais um tópico muito importante. Eu deixo para você explicar, comentar sobre ele, que vai ser um dos temas principais aqui do nosso vídeo, mas antes de tudo, um salve para a galera, para você, para todo mundo que está chegando aqui no canal. Todo mundo. Estamos ganhando bastante inscritos nos últimos dias. A gente fica muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos. E além de tudo isso, teve zebra. Tivemos Chelsea perdendo feio para o Bayern de Munique até, eu acho que com uma ampla dominância do time alemão, mas nenhum desses é o principal tema do vídeo de hoje. Nós separamos aqui o principal assunto de terça e o principal de quarta, né? Acho que a gente pode falar assim. Começar por terça-feira, que é nada mais, nada menos do que Vinícius Júnior no banco do Real Madrid. Até onde a gente sabe, sem problemas físicos, sem problemas extracampo, simplesmente Xabi Alonso preferiu começar a partida com o Rodrigo do que com Vinícius Júnior, Matheus. Deixando claro que o trabalho do Xabi Alonso parece que vai ter um rodízio ali no ataque por parte dos brasileiros, porque o Rodrigo já teve um período de ficar no banco, o Vinícius Júnior nessa partida entrou no segundo tempo, mas o Mbappé joga todos os jogos, normalmente todos os minutos, fez os 2 gols do Real Madrid na vitória e parece que a rotação vai acontecer mais entre a dupla brasileira. Rodrigo já teve seu tempo de sentar no banco de reservas nessa partida. Foi a vez do Vinícius Júnior. Curioso é que o primeiro gol de pênalti, quem sofre é o Rodrigo, ele sofre o pênalti, o Mbappé faz o gol. E o segundo nasce de uma jogada do Vinícius Júnior, quando ele já entrou em campo e vai lá, a bola pega na mão do jogador do Olympique de Marseille. Segundo pênalti, 2 gols do Mbappé nessa partida, como eu destaquei. E vale a gente destacar que um ano atrás, o Vinícius Júnior era o favorito à bola de ouro, que acabou indo para o Rodri, numa decisão controversa lá, para dizer o mínimo, da France Football. E um jogo de Champions, ele fazia um hat-trick no Santiago Bernabéu e dessa vez ele ficou no banco. Será que o desempenho dele caiu tanto assim para ele merecer ir para o banco de reserva? Será que é uma fase ali, foi uma opção de rotação de elenco para chegar com todo mundo na ponta dos cascos no final? O que você acha? Cara, primeiro eu acho que aquele pênalti que deram ali no lance do Vinícius Júnior não foi nada. É só deixar claro aqui, não faz parte do assunto, mas fica minha indignação. Pênaltizinho mequetrefe que arrumaram para o Madrid depois de uma expulsão burra do Carvajal. Mas enfim, não é o tema do vídeo. Só estou indignado. Mas eu acho que claramente, na visão do esquema tático do Xabi Alonso, o Vinícius não tem nem perto a importância que ele tinha para o jogo do Ancelotti. Porque no jogo do Ancelotti, o Vinícius era o principal jogador do Real Madrid. Isso é verdade. Ele rodava ali no meio de campo, ele rodava até os companheiros de ataque, rodava a defesa, muito porque o Real Madrid teve muitas lesões na defesa, mas o Vinícius Júnior não saiu do time. E esse não é o caso com o Xabi Alonso. Eu vi uma estatística, se eu não me engano, nos últimos 11 jogos, o Vinícius foi banco em 2 e nos 9 outros ele foi substituído em pelo menos 8, assim, na metade do segundo tempo. Então, eu acho que a performance dele não está no nível de quando ele foi candidato à bola de ouro, principal favorito, mas também não acho que esteja tão abaixo assim. Eu acho que a questão é que o Xabi Alonso, não, porque ele escala a equipe praticamente num 4-3-3, só que dentro de campo se aproxima muito mais a um 3-4-3 que ele usava no Leverkusen do que o Ancelotti, que era um 4-3-3 mais clássico. Mas ele não vê
o Vini com a mesma importância. Pra mim é uma maluquice. Gosto muito do Rodrigo, acho um excelente jogador, mas acho que são jogadores em patamares diferentes no futebol mundial. Exato, e também eu acho que são jogadores até diferentes, né, o Rodrigo é um jogador que talvez tenha um pouco mais de refino no trato de um jogo mais curto ali, o Vinícius Júnior é um cara que tem muita explosão na velocidade, e ele também é um cara que, para o jogo dele funcionar muito bem, ele tem que estar muito confiante, assim, de arriscar uma jogada, de conseguir fazer um drible, um chute. E com essa situação que você destacou, sendo substituído toda hora, com algumas partidas começando do banco de reservas, você acha que isso pode impactar o mental dele, assim, dele se sentir preterido em relação ao Mbappé, que é o que está acontecendo? São os dois principais nomes do ataque do Real Madrid, querendo ou não. E o Mbappé parece que assumiu esse protagonismo de ser o cara do Real Madrid. E o Vinícius Júnior está sendo, não digo colocado para escanteio, mas ele está perdendo o espaço que ele tinha conquistado dentro de campo, né? Sendo campeão de Champions League, fazendo gol em final. Parece que a chegada do Mbappé deu uma estremecida ali no Vini do Real Madrid. Com certeza, e não só dentro de campo, né? Porque vai lembrar que o Vinícius tá uma novela para essa renovação de contrato dele também. Não pode esquecer que o Vinícius é um cara que parece ser super do bem, um jogador que defende muitas pautas humanitárias, esse tipo de coisa, mas todo jogador também tem seu ego, né? Quando o Mbappé chega, o Vinícius é o dono do Real Madrid, é o principal jogador do ataque, decidiu 2 finais de Champions, né? Aí chega um cara do nada, que nos clubes não tinha o mesmo nível que o Vinícius, em títulos conquistados. O Mbappé nunca tinha levado o time dele para ser campeão de uma Champions, por exemplo, seja no PSG ou no Mônaco. E aí ele começa mais ou menos o Mbappé, mas ele vai ganhando mais importância. Aí você chega no momento onde ele tem o maior salário. Isso, obviamente, é uma coisa que o staff do Vinícius está discutindo. Não acho que o Vinícius recebe bem menos do que o Mbappé. E uma das coisas que trava essa renovação é que o Vinícius Júnior se vê como: eu sou o cara do Real Madrid. Eu fiz gol em todas as finais de Champions, eu decidi vários mata-matas. Eu tô aqui desde os meus 18 anos. Como assim vocês contratam esse cara agora e ele já chega com o dobro do meu salário? Não, eu tenho que receber mais do que ele, sabe? E aí o Real Madrid não aceita de primeira, trava a negociação. Agora o Vinícius vai para o banco numa partida de Champions, ele perde espaço, começa a ser substituído. Obviamente que isso tudo afeta o mental de qualquer pessoa. Sim, concordo que ele pode se sentir preterido por toda essa situação que você destacou. E essa disputa, que parece que vai ficar a brasileira ali para ver quem é o companheiro do Mbappé, e importante destacar que nesse momento o Real Madrid não tem o Bellingham, então vamos ficar de olho para ver como o Xabi Alonso vai armar o time quando tiver com todo mundo à disposição. Ele está machucado, volta acho que outubro ou novembro, não sei ao certo qual é a data da volta dele. Mas muito foi falado também nessa pré-temporada, no Super Mundial, que o Rodrigo estava no banco, que ele não tinha espaço, de que isso poderia acarretar uma saída dele do Real Madrid. Mas pouca gente também pensou de que isso poderia afetar o Vinícius Júnior. E ver ele numa estreia de Champions League, começando no banco de reservas, e como você destacou, com uma renovação de contrato emperrada, ele só tem mais 2 anos de contrato com o Real Madrid. Ou seja, a partir da próxima temporada, se não resolver a situação, ele pode deixar o clube de graça no final da outra, né? Então é um pepino que o Real Madrid vai ter que resolver com os dois atacantes do Brasil, porque o Rodrigo estava insatisfeito, rolou rumores de saída dele nessa janela já, e o Vinícius Júnior parece que também não está muito feliz lá com essa situação toda. Não, e eu acho que, inclusive, se a situação continuar dessa mesma forma, eu vejo grandes chances disso acontecer. Sim, eu não acho que Vinícius e Rodrigo vão ficar no Real Madrid para ficar jogando no banco. São jogadores que têm muito mercado, são titulares em 99% das grandes equipes. Com certeza vai ter gente indo atrás. Só torço para eles não irem para o futebol árabe para ganhar dinheiro,
porque o nível de futebol praticado lá é mais baixo, a exposição é menor, a gente ia ver eles jogando menos, na seleção brasileira também provavelmente ia afetar o desempenho, mas assim, você olha a escalação do Real Madrid, o o Xabi Alonso entra com o Mastantuono na ponta direita, que geralmente era onde o Rodrigo jogava, para o Vinícius jogar na esquerda. Então, teoricamente, o Vinícius está sendo preterido pelo Mastantuono, que é um jogador de 18 anos que acabou de chegar do River. Assim, por exemplo, o Arda Güler agora tem sido titular em quase todos os jogos do Real Madrid. Eu acho que o Xabi Alonso vê nele, talvez o novo Florian Wirtz, que ele vai ter para esse esquema. E o Arda Güler não marca ninguém. Ele não é um jogador que vai ajudar na defesa, ele tem 1,60 m e pesa 40 quilos. Assim, o Vinícius, ele ajuda na recomposição, mas ele não é o, sabe, ele não é o Dembélé do Luiz Henrique que tá pressionando todo mundo o tempo todo. O Mbappé também não marca ninguém. Saiu do PSG justamente por causa disso. Então, você ter 3 jogadores, talvez 4 com ponta, no esquema do Xabi Alonso, ele não vai deixar isso acontecer. Porque, por exemplo, o Ancelotti usava 3 meio-campistas defensivos, justamente porque ele sabia que os atacantes dele não iam ajudar tanto na defesa e jogava para o contra-ataque. O Xabi Alonso já vê mais um time com mais posse de bola, com mais pressão ofensiva, com meio-campistas mais ofensivos, e aí ele precisa de atacantes que pressionem mais. Ele não pode ter vários ali que não marcam tão bem. Então eu acho que isso também tem afetado um pouco a condição do Vini, porque ele não tem essa característica. Eu acho que, igual você falou, ofensivamente, eu acho ele melhor do que o Rodrigo, apesar de que o Rodrigo num jogo aproximado talvez tenha um pouco mais de qualidade, né, mas eu acho que em questão de nível não existe uma comparação, essa é a verdade, ali no auge dos 2, no melhor que eles podem entregar. Só que essa questão defensiva talvez esteja desequilibrando um pouco. Não que o Rodrigo também seja um exímio defensor, mas eu acho que pelo menos ele consegue um pouco melhor. Para mim essa é a principal razão que eu consigo enxergar, assim, tentando entender a cabeça do Xabi Alonso, para eu não simplesmente falar que ele é maluco, é isso que eu consigo ver. E eu acho que faz sentido também, porque, como você destacou, o Mbappé não é o jogador mais aplicado do mundo na marcação. Ele resolve o jogo lá na frente, é uma arma muito letal no ataque, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. A gente já tinha visto isso no PSG do trio com Messi e Neymar. Ele estatisticamente era o que menos voltava para marcar. Isso com o Messi com mais de 30 anos, o Neymar já cheio de lesão. E O a que menos corria competição para não é trás alta, né. era o Mbappé. E eu sim, o Vinícius Júnior, em algumas temporadas para trás, no Real Madrid, eu via dele um cara que se dedicava na marcação, que ajudava a recompor. Nunca foi um grande marcador, mas ele ali ia recompor, tinha velocidade para correr também quando o time roubava a bola. E me passa a impressão que desde a chegada do Mbappé, ele meio que também foi dando uma largada. Pode ser aquele de contaminar um pouco o ambiente. E também voltando um pouco no que você falou, eu sou o cara do Real Madrid. Se tem alguém que pode descansar no momento sem bola, na minha cabeça sou eu. Sou o cara que veste a camisa aqui do Cristiano Ronaldo, já ganhei 2 Champions League, decidi 2 Champions League. Se alguém pode descansar, sou eu. Por que esse cara aqui não tá correndo e eu vou ter que correr para ele? Então, acaba que é um efeito dominó também. E o Xabi Alonso pensa, desse jeito aqui não vai funcionar. Eu vou ter que armar um jeito para ver se encaixa todo mundo. E na cabeça dele parece que essa conta não vai fechar. Todo mundo em campo parece que não vai acontecer com ele. Não, eu acho que tem muito sentido no que você falou, o que eu falei, aquela briga de ego, né. E eu não falo isso como uma crítica, todo ser humano tem ego, e faz parte. Os galácticos do Real Madrid, né, que todo mundo fala, eles não deram certo muito por causa disso, e não quer dizer que os jogadores ali eram ruins. Então eu acho que também tem essa questão, ou e tem que lembrar também que o Xabi Alonso não é um treinador muito experiente, né. Ele tem a vivência do vestiário como jogador, jogou em grandes equipes, campeão do mundo pela Espanha, se eu não me engano, ganhou no Liverpool, ganhou no Real Madrid, mas como treinador ele tem um trabalho no Bayer Leverkusen que não tinha um elenco muito estrelado. Eram jogadores jovens, jogadores desconhecidos. Os Ele jogadores fez jogar viraram muita bola. estrelas por conta do trabalho dele. Exato. No Real Madrid não, no Real Madrid já são estrelas mundiais antes dele chegar.
Então tem também essa questão de se ele vai ter essa casca de controlar esse vestiário. Porque a gente está falando aqui, mas não é como se o Real Madrid tivesse uma temporada mágica. É, o Real Madrid não tem, assim, tá ganhando jogos, ganhou na Champions com 2 pênaltis, um pênaltis e um mequetrefe, inclusive, não fez um grande jogo. No espanhol ganha muito porque é muito superior aos outros adversários, mas na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, foi uma decepção. O futebol jogado não tá o mais bonito do mundo, principalmente se eu for comparar com o rival Barcelona. Então, assim, as soluções que o Xabi Alonso tem encontrado não parecem também as melhores soluções do mundo, pelo menos por enquanto. É, eu não acho que isso preocupa tanto assim o Real Madrid. Óbvio que eles querem ganhar, querem jogar bem, mas eu acho que essa forma do, além de vencer o como você vence, é muito mais importante para o Barcelona do que para o Real Madrid. O Real Madrid, ele quer no final da temporada ser campeão da Champions e campeão da La Liga. Para o Barcelona, sim, eles têm que mostrar que o jeito que eles jogam futebol é o melhor e por isso eles estão ganhando. No Real Madrid, eu não vejo essa necessidade de afirmação, só para pegar a comparação dos dois rivais na Espanha. Então, concordo com você que o futebol, nesse momento, está abaixo, mas nós também já vimos o Real Madrid, em outras temporadas, jogar um futebol abaixo e bater campeão de Champions League. Então, no final das contas, o que importa para o Real Madrid é a taça da Champions no final da temporada. Como ele chega lá, eles não pensam muito nisso. Bom, pelo menos pelo pro próximo jogo da Champions tá sem lateral direito também, né. O Arnold machucou, o É, Carvajal foi expulso, o Valverde toda hora falam pra ele, ele fala que ele odeia, coitado. Fala toda hora: "Você não quer jogar lateral não? Eu sou meio-campista. Eu não quero jogar de lateral", vai ter que jogar. vão colocar o Militão lá de novo? Pô, e aí vai ficar sem zagueiro, não tem zagueiro no elenco, o elenco do Real Madrid é curto. A sorte é que tem o tal de Thibaut Courtois, que o Courtois salva também o Real Madrid, é brincadeira. Cortar um baita de um goleiro. Inclusive nesse jogo contra o Olympique de Marseille, ele fez umas defesas aí que se não, esses 3 pontos aí, sei não, hein. Uhum. Acho que é isso, né, desse primeiro assunto, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que abordamos de tudo aí sobre o caso que está acontecendo no Real Madrid. Agora o destaque da quarta-feira de Champions, que não só da quarta-feira como da temporada, é esse time do Liverpool, né, que parece que todos os jogos têm o mesmo roteiro. Começa o jogo, abre 2-0, toma um empate, joga mal, nos acréscimos acha um gol, faz 3-2 e ganha. Eu acho que eu já vi uns 3 jogos do Liverpool assim esse ano, sem brincadeira. Todos os gols de vitória do Liverpool saíram depois dos 35 minutos do segundo tempo nessa temporada. E o time ganhou todos os jogos até aqui. Exceção feita a Supercopa da Inglaterra, que o time perdeu nos pênaltis, foi 2-2 e o Crystal Palace ganhou. Mas Premier League e Champions, o Liverpool ganhou todos os jogos com esse mesmo roteiro. Gol no final, tensão, confusão. E só para fazer um merchan do nosso último vídeo no canal, que foi sobre o Manchester United, que vou estar colocando um cardzinho aqui, vai aparecer em algum canto aqui na tela, que ficou muito marcado na era vitoriosa do United, o Ferg Time, que era o momento que o time do Ferguson conseguia gols na reta final, gols de vitória, o time ganhou até uma Champions League virando nos acréscimos. O Liverpool parece que está criando um slot time de resolver os seus jogos nos últimos minutos da partida. E hoje não foi diferente. Ah, mas será que tá precisando disso? Assim, o Liverpool acabou de fazer a maior janela de transferência da história, e tá se complicando com adversários, assim, que nos últimos 5 anos são jogos que o Liverpool ganharia com tranquilidade. Que você aí que tá com a camisa do Liverpool, é um torcedor da equipe, que você tem de leitura aí? O que tá acontecendo? É fase, é azar? O time realmente o slot ainda não conseguiu encaixar? O que é? Assim, tem muitas peças novas no time, né, que às vezes as pessoas ficam com um pensamento de modo carreira, que é só chegar, contratar o jogador, ele já vai estar lá todo encaixado. Mas não é isso. O Liverpool trocou os dois laterais, trocou o meia mais avançado no esquema do 4-2-3-1 e trocou o centroavante.
São 4 jogadores são 4 O jogadores de ponta linha. também, né, o Luiz Dias saiu, É, é o porque não Gakpo chegou já ninguém, fazia mas o essa titular função trocou. e o Luiz Dias acabava jogando em alguns momentos mais centralizado, mas então custa esses jogadores se adaptarem. O Wirtz é um jogador que eu acho que está sentindo um pouco a diferença da Bundesliga para a Premier League. Hoje talvez foi o melhor jogo dele com a camisa do Liverpool, achei que ele jogou muito bem, principalmente no final do primeiro tempo, quando ele buscou mais o Isaac, que fez a sua estreia, vale destacar, e para um jogador que não fez uma pré-temporada direito, teve toda a questão da negociação, chegando num novo clube, jogou bem nesse primeiro jogo, não fez gol, mas foi acionado, conseguiu fazer algumas associações ali na frente. E são roteiros que alguns parecidos de que o Liverpool custa muito para fazer o gol, às vezes não consegue. Hoje o Liverpool poderia ter feito muito mais gols do que fez. E olhando pelo lado positivo, o time que desperdiça muitas chances e ainda assim faz 3 gols, esse time tem um poderio ofensivo muito grande. Qual é o lado negativo? O Atlético de Madrid não teve tantas chances assim e fez 2 gols. E esse foi um roteiro do jogo contra o Bournemouth, do jogo contra o Newcastle. Então, uma questão defensiva que talvez não seja nem da linha de defesa, mas num coletivo. A gente falou do Gakpo aqui. Será que para esse time funcionar melhor, seria mais interessante você puxar o Virtus um pouco para o lado e colocar mais um jogador ali no meio para ter uma consistência maior ali na frente da área, fazer tipo Gravenberch, McAllister, Soboslai com o Virtus na esquerda, Salah na direita e Isaac no comando de frente? São opções. O Liverpool gastou muito dinheiro, tem muitas peças que jogam em várias posições, então ele pode fazer essa variação. Fica a dúvida de ver como ele vai resolver essas questões, que se for a temporada inteira assim, o torcedor do Liverpool não vai aguentar do coração, porque esses jogos estão sendo uma loucura total e completa. Mas é sempre bom você corrigir ganhando. E o Liverpool está conseguindo os resultados. Vamos ver se ele tira lições das vitórias que o Liverpool vem tendo até aqui. É, e vale lembrar que o Atlético de Madrid com vários desfalques, né, inclusive o Julian Álvares não jogou, que é o principal atacante, e mesmo assim conseguiram fazer 2 gols. Cara, e essa situação do Liverpool, a gente já comentou aqui em outro vídeo inclusive, né, eu acho que o Liverpool gastou muito dinheiro, mas não sei se foram as contratações mais inteligentes. Porque o Liverpool já tinha, assim, falta de defensores na temporada passada, já sofreu com isso. Aí você vai atrás do Isaac, não consegue. Aí você vai no seu plano B, que era o Ekitike, aí paga 80, 90 milhões de euros nele. E aí o Isaac volta em pauta e fala: "Ah, agora dá", e vai lá e dá mais 150, sabe. E a defesa continua a mesma. Tentaram o Guerri, né, mas não conseguiram. Sabe, assim, o Van Dijk é um baita de um zagueiro, não precisa falar. O Alisson é um baita de um goleiro. O Konaté é muito bom. Sabe, se você for olhar o elenco do Arsenal, por exemplo, na defesa, o Arsenal que acho que talvez a melhor defesa hoje da Europa, o Arsenal tem 3 zagueiros para cada posição e 3 zagueiros de primeiro escalão do futebol mundial. Comparado com o Liverpool é muito diferente. Tá muito acima nessa questão. Sim, concordo. E você destacou, o Liverpool tentou trazer um zagueiro, né? Chegou, chegou até a ter os exames médicos assim para concretizar a transferência, mas na última hora o Crystal Palace falou, não conseguiu um substituto para ele, então não vou vender. Então o Liverpool buscou reforçar a sua defesa e também concordo que na questão de contratação de centroavantes, o Liverpool ostentou demais, vamos falar assim. Acho que fazia até sentido buscar 2 nomes, porque o Darwin não ia ficar e você perdeu o Diogo Jota. Então você precisava de um titular e de um reserva para essa temporada, mas não precisava gastar 90 milhões de euros no reserva. Fica só esse ponto. E com relação às peças da defesa, o Van Dijk é uma segurança técnica, uma segurança física. Ele há muitos anos joga todos os minutos da Premier League. É bizarro o que o Van Dijk faz. Muito bom zagueiro, fisicamente impecável. O Konaté já é outros 500, porque ele é um jogador que tem histórico de lesão. Então você precisa
ter um bom backup para ele, vamos dizer assim. E hoje as opções do Liverpool na zaga são o Joe Gomes, que vive de chuvas e trovoadas, mas em Cria da alguns momentos base. ele entrega bem. E vale para os dois lados, ele entrega bem no sentido de faz o serviço direito e entrega bem de que atrapalha o time, depende da fase que ele está. E trouxe o Leone, jogador do Parma, muito novo, mas é uma contratação mais para o futuro do que agora. E talvez o Liverpool precisava de jogadores na defesa pro agora. Aí, se você ainda traz um Frimpong para a lateral direita, que é muito mais um ala do que um lateral, eu acho que tudo bem que era o Arnold antes, que também nunca marcou ninguém, né? Mas você não precisava repor ele com o lateral que também não marcasse ninguém. E aí, quando o Frimpong tá machucado, quem joga é o Soboslai na lateral direita. E joga Soboslai que é bem. um teoricamente é o meio atacante, né? E ele vira lateral direito nesse time, sabe? Time que gastou 400 milhões na janela, você não tem um lateral direito reserva, você coloca seu meio atacante, sabe? Você ainda depende de jogadores como Endo no meio de campo para ser o seu volante, sabe? Eu acho que o elenco do Liverpool ele é meio desequilibrado, mas mesmo desequilibrado assim, com menos peças, ano passado sofria muito menos para ganhar do que esse ano. Exato. E acho que também parte um pouco uma visão ambiciosa do Liverpool, que é se antecipar aos antídotos que os adversários podem ter para ele. Que quando você joga de uma mesma maneira há muito tempo, você pode acabar ficando manjado e os adversários sabem te marcar. Talvez o Liverpool tenha pensado em, não, vamos pensar em jogar de outro jeito, trazer outros tipos de jogadores para a gente ter uma nova forma, para antecipar essa medida que os adversários vão ter com a gente. Só que o time da temporada passada era um pouco mais encaixado, rodava de. Era uma engrenagem que funcionava melhor. Era mais seguro defensivamente, mas em contrapartida, no ataque era muito dependente do Salah. Quando o Salah perdeu o fôlego, o ataque do Liverpool deu uma rateada boa na reta final da temporada. E nesse ano o Salah não começou bem, o Liverpool está conseguindo fazer muitos gols. No jogo de hoje ele até fez gol, deu assistência meio que na sorte ali no gol do Robertson de falta. Mas assim, não é um grande início de temporada do Salah e o Liverpool mesmo assim está conseguindo vencer os seus jogos. Se a gente for voltar um ano no tempo, era inimaginável a gente pensar, falar essa frase. Não, o Salah não está bem, mas o Liverpool está 100% da temporada. Não, o Liverpool está 100% da temporada por causa do Salah. Nessa temporada já é um cenário um pouco diferente. Será que Arne Slot está vivendo sua ressaca de segundo anista? Para quem não está ligado, nos esportes americanos, principalmente, eles usam isso muito quando um cara que está no seu primeiro ano de profissional, ele apresenta um nível muito acima do esperado, e aí quando na segunda temporada todo mundo pensa que ele vai entrar assim, para o primeiro nível de jogadores, ele tem uma queda. Aí você tem várias razões. Tem um jogador que se ilude um pouco e deixa abaixar um pouco, mas muitas vezes é porque não que ele não seja muito bom, mas ele era uma surpresa. Então, as pessoas tinham poucas informações sobre como aquela pessoa jogava. Então, tudo que ele fazia ali era novidade, ninguém estava muito preparado. Aí, quando você chega, surpreende todo mundo, você tem férias, todo mundo que está jogando contra você vai ter muito material para te estudar, e vai ter todo mundo vai estar querendo te derrubar. E aí, quando você chega no seu segundo ano, você ainda é novo naquela função, você não tem muito repertório, com muita gente que é boa te estudando muito, você acaba tendo uma regressão à média. Talvez seja isso que está acontecendo no Liverpool, né? Isso que você falou aí, que as pessoas estudaram muito o Liverpool, aí o Slot tentou mudar muita coisa assim de uma vez, só que ainda não encaixou direito. É, mas eu acho que ele é um treinador tem essa capacidade de adaptação, para citar um exemplo. Ele começou com Kerkers na lateral esquerda, mas já voltou com o Robertson nesse jogo. Vamos ver se essa tendência vai se manter, ele dá uma segurada. O Kerkers fez uma temporada muito boa no Bournemouth, mas ainda é muito novo. Então, assim, ver o que ele vai fazer para tentar ajustar esse time. E o que a gente falou na questão do Xabi Alonso, acho que também vale um pouco para o Slot, porque ele pega esse time do Liverpool, mas sem nenhuma contratação quase. Na temporada passada só chegou o Chiesa
que mal jogou, então as forças do elenco já estavam meio que estabelecidas ali. Era o Salah, dono do time, o Van Dijk, ele capitão, referência. Ele foi assim, não, acho que ele se compôs ali um pouco com o elenco. Nessa temporada, não. Nessa temporada chegou, o Liverpool bateu 2 vezes o recorde de contratação mais cara da história da Premier League. Então, os jogadores eles chegam com um status diferente. Como é que você lida com essa questão do grupo para gerir? A gente falou no ataque. Tem jogador de 90 milhões de euros que vai ficar no banco, muito provavelmente. Se tudo seguir a ordem ali. Não tem Ele como vai jogar ter, todo mundo. ele vai ter esse lastro aí, vai ter essa habilidade para gerir o elenco, falar, ó, nesse jogo começa um, nesse jogo aqui você vai jogar, eu vou te dar minutos. Então, é um desafio novo para ele nessa carreira, porque é o elenco mais estrelado que ele pega também. É, eu acho que faz sentido e no final das contas é o que você falou, né, tá difícil, tá aos trancos e barrancos, mas tá ganhando. Então, se você conseguir organizar a casinha, assim, no meio da temporada, se você não tiver perdido muitos pontos, você continua na briga por tudo, que é o que o Liverpool quer, né, você não gasta esse dinheiro todo para não brigar por título. Se eu tivesse que escolher, inclusive, uma das situações que eu estou mais otimista entre o caso Vinícius Júnior e o caso Liverpool e acréscimos, eu acho que eu estou mais otimista para a situação do Liverpool do que a do Vini. Eu também só um outro ponto aqui que eu também achei interessante, que é, na temporada passada, ninguém estava dando muita bola para o Liverpool, assim, porque era um cenário que tinha acabado de perder o Klopp, não contratou, como eu destaquei, então fala assim, a temporada de transição, vamos ver como é que vai ser, se der bons indícios, pode mostrar que vai ter um trabalho promissor, mas na primeira temporada bateu o campeão de Premier League, quase eliminou o PSG na Champions League, e sim, foi uma ascensão meteórica. O Liverpool estava aqui, no final da temporada ele já estava num outro patamar, apesar de terem jogadores ali muito bons. Ninguém colocava o Liverpool como candidato a título da Premier League da última temporada, era City e Arsenal. O Liverpool estava em outra prateleira no começo. Nessa temporada ele já chega com esse status e levanta mais ainda com todas as contratações que fez. Então é um time que está muito visado, que está muito em evidência por conta de tudo que aconteceu nessa intertemporada, vamos colocar assim. E olhando com o copo meio cheio, se o time sem estar tão encaixado, sem estar tão entrosado, está ganhando jogos, com o Virtus ali se adaptando, o Isaac acabou de chegar, o Liverpool conseguiu ganhar todos os seus jogos até aqui, imagina quando esses jogadores estiverem adaptados. Então tem esse outro lado também para o torcedor do Liverpool ficar otimista. É, com certeza. Eu acho que vão adaptar, né. É muito talento junto, dificilmente não dá certo. Eu acho que já tem gente falando que o Virtus é farsa, não sei o quê, pra mim isso é maluquice. Sim. É normal o jogador demore um pouco, né. O cara tem 19, 20 anos, contratação mais cara da história da Premier League, sabe. Não é todo mundo que vai chegar e vai se adaptar rapidamente. Não Ainda não mais são saindo 2 do país meses que vai dele, né? descartar o cara. Ainda mais uma troca de país, né? Ele é um jogador que viveu o tempo todo ali na Alemanha, no Bayer Leverkusen, agora chega numa nova liga, numa nova língua, né? Que Novo pode pesar treinador, né, também. ele só Um tinha novo trabalhado com o Xabi treinador, Alonso. sim. Então, essas questões demandam adaptação. E mais algum comentário sobre essa questão do Liverpool? Acho que já Não, comentamos sobre tudo. falei tudo que eu tinha para falar. Também. E antes da gente encerrar o vídeo, só destacar, para não deixar de fora, o campeão, Paris Saint-Germain, que começou essa Champions da mesma forma que terminou a última, goleando 4-0, mostrando que Luiz Henrique, mesmo que não tenha feito muito barulho na janela de transferências, a não ser com a saída do Donnarumma, vem muito forte novamente para essa Champions League. O primeiro gol do PSG, o Marquinhos jogando de centroavante, né. Assim, esse time do PSG é uma maluquice. De novo, muito talento junto dificilmente não dá certo. Você tem Exato. muita gente boa ali no PSG. Acho que ficamos por aqui. Quem chegou até esse ponto do vídeo precisa fazer o que agora, Bruno? Primeiro, você deixa o seu like, né, se você gostou do vídeo, é uma forma de você mostrar pra gente que você tá gostando
do nosso trabalho, do nosso conteúdo, e aí a gente vai estar mais motivado a produzir mais e vai entender que esse é um formato de vídeo que vocês gostam. Inscreve no canal, está quase batendo aí os 250 inscritos, que é a nossa atual meta. Isso é muito legal, então, ter sua presença aqui, que você possa conferir mais vídeos como este, futebol brasileiro, futebol internacional, que a gente está fazendo aí praticamente diariamente. Deixe seu comentário, o que você acha, qual você acha que é o problema do Liverpool, por que, que o time não consegue engrenar da mesma forma. Se você acha que o Vinícius Júnior vai conseguir roubar essa titularidade definitiva de fora, se você acha que o problema é alguma dessas coisas que a gente apontou durante o vídeo, se você acha que o problema é outro, se ele vai continuar, se ele vai sair do Real Madrid, sua opinião sobre os assuntos. A gente também fica curioso para saber o que, que vocês acham. Indica esse vídeo para um amigo, para um familiar, para alguém que nem entende futebol, só para ver a gente falando aqui por quase 40 minutos sobre assuntos que ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. Eu acho que é isso, né? É isso, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!